Quanto vale uma consulta com um médico, psiquiatra, cardiologista, um psicólogo? Quanto vale um sermão? Bem, quando surte o efeito esperado, não importa o valor. Não há dinheiro que pague, não é verdade? Mas eu nem estou falando do valor financeiro também. O apóstolo Pedro, quando ele pregou 50 dias depois que Jesus ressuscitou, ele passou a discorrer sobre o sofrimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. E ao invés de terminar o sermão dizendo amém, o apóstolo Pedro, ele apenas diz: este Jesus que vocês crucificaram, sim, porque eu também crucifiquei Jesus. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E este sermão, como uma flecha, atingiu em cheio aquelas pessoas, perfurou aquelas pessoas, causou tristeza e profunda dor, a ponto daqueles que estavam ouvindo esse sermão perguntarem: o que faremos, irmãos? O que faremos? Interessante observar que esses que agora são chamados de irmãos, lá no começo do capítulo 2 é dito que eles eram considerados como estando bêbados, agitadores, pessoas ridículas que estavam fazendo um papel apenas para tumultuar aquele dia lá em Jerusalém. Para muitos, o mundo é apenas um amontoado de nações, de continentes, de raças e de povos. Mas em Cristo Jesus, nós somos um só povo, nós somos um só corpo. E é isso que a pregação faz. A pregação, ela me torna irmão do chinês, do japonês, do coreano, do argentino. A pregação me faz irmão daquele que há pouco tempo parecia ser ridículo para mim. A pregação me faz irmão daquele que há pouco tempo não tinha valor nenhum para mim. A pregação, ela me leva ao arrependimento. A pregação me leva ao batismo. A pregação me dá o perdão dos pecados. A pregação me dá o dom do Espírito Santo, a fé. Deus deseja salvar, sim, esse é o desejo de Deus, salvar o ser humano pecador. E para salvar o ser humano pecador, Deus só tem um meio: a sua palavra. A palavra de Deus realiza toda a obra, faz toda a obra. E a pregação nada mais é do que discorrer a palavra de Deus, do que pregar a palavra, a voz de Deus. Quando Pedro ele disse, diante dessa pergunta: o que faremos, irmãos? Já que a flecha da palavra tinha atingido aquelas pessoas, agora a pergunta: o que faremos? Aí Pedro diz: arrependam-se, arrependam-se. Essa expressão aqui em Atos, descrita por Lucas, em Atos capítulo 2, versículo 37, ou 38, aliás, arrependam-se. Lucas está dizendo justamente: mudem de mentalidade sobre a pessoa e a obra de Jesus. Mudar de mentalidade sobre a pessoa e a obra de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Naquela época, Jesus para muitos talvez tivesse sido apenas um impostor. Para outros, Jesus era apenas um homem que havia feito milagres. E muitas das ideias a respeito da pessoa e da obra de Jesus passaram a ser circuladas naqueles dias. E são ideias que até hoje estão atingindo muitas e muitas pessoas. Por isso nos convém refletir: quem é Jesus? Assim o sermão de Pedro, que fala sobre o sofrimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, é para destacar esse: Deus o fez Senhor e Messias, Senhor e Cristo. Esse é Jesus. Arrependam-se, voltem-se para este Jesus. Porque há tantos tipos de Jesus sendo apresentados por aí que acabam capturando as pessoas, mas tirando as pessoas deste Jesus que sofreu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. O apóstolo Paulo se preocupou sobre os Gálatas,
a ponto de escrever: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Sim, tem um outro Jesus sendo apresentado aí, e vocês estão abandonando esse Jesus que lhes trouxe graça, que lhes trouxe salvação. Desse Jesus que sofreu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, é que nós somos colocados pelo Espírito Santo. Este é o dom do Espírito Santo, nos dar fé neste Jesus. E este Jesus me é oferecido pela palavra, este Jesus me é oferecido pela pregação. Quanto vale um sermão? Vale uma vida eterna. O sermão vale uma vida eterna. Querido irmão, querida irmã em Jesus, vamos nos recordar de 2 discípulos que viram Jesus sofrer, que viram Jesus morrer e agora estavam voltando para casa, lá na cidade, pequena cidade, numa vila chamada Emaús. Aí de repente Jesus se encontra com eles e passa a pregar, passa a discorrer sobre as Escrituras Sagradas. E quando eles, porque a pregação faz isso, faz a gente reconhecer Jesus, né? Aí quando eles reconhecem Jesus, olha o que eles disseram: o nosso coração ardia dentro de nós quando ele nos explicava as Escrituras. E com isso eu quero dizer para você, se talvez um sermão agita o teu espírito, se algum sermão te incomoda e você sai muitas vezes pensando: só vive pegando no meu pé, só vive me incomodando com essas palavras. Agradeça a Deus, porque Deus está falando com você. E não se afaste da igreja. Aliás, venha, volte para falar aos outros discípulos, porque a pregação é como uma flecha. É uma flecha do arco de Deus. A pregação é uma flecha do arco de Deus que nos fere, mas também nos cura. Aquelas pessoas que estavam ali, pessoas do continente africano, pessoas do continente asiático, foram pessoas atingidas pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, aqueles que antes foram chamados de bêbados, agitadores, pessoas que apenas incomodavam, agora eram irmãos. E esses irmãos, eles tinham uma solução, mas a solução não era deles. A solução é da palavra de Deus, a ponto deles dizerem: o que faremos, irmãos? Arrependam-se, voltem para Jesus, para este Jesus que sofreu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Voltem para este Jesus, o reconheçam como Cristo e Senhor, porque foi isso que Deus fez dele. Sejam batizados neste Jesus, que é Senhor e Salvador de vocês. Recebam o dom do Espírito Santo, a fé neste Jesus que sofreu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. A pregação do apóstolo Pedro não foi uma pregação que veio dele, mas é uma pregação que tem origem no Espírito Santo, é uma pregação que já havia sido feita pelo profeta Joel. Aliás, a pregação de Pedro era a própria voz de Deus. Hoje, quando um pastor nos fala, ele nos fala a voz dos profetas, a voz dos apóstolos, a voz de Deus. E é uma voz que nos oferece aquilo que nós tanto necessitamos: Jesus, Senhor e Cristo, da parte de Deus, para perdoar os nossos pecados. E pelo poder do Espírito Santo, nós recebemos a fé e nos mantemos na fé, neste Jesus, e assim somos salvos. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau!